para mim, foi isso que eu tive que desaprender. To be completely neutral. Para ficar completamente neutro. And neutral is not boring at all. E a neutralidade não é entediante, de jeito nenhum. Neutral is vibrant. A neutralidade é vibrante. And happy. E alegre. Because it's so welcoming, it welcomes everything. Ela dá as boas-vindas para tudo. And doesn't push anything away. E não empurra nada para longe. To me, that is what our whole life is about. Para mim é isso que a nossa vida tem a ver com isso. That we can be friendly. Para que a gente possa ser amigável. And welcoming with everyone we meet. E dar essas boas-vindas para qualquer pessoa que a gente conheça. And it's not important what people believe. Não é importante no que as pessoas acreditam. I'm just as happy with someone who says I believe in God and someone who says I don't believe in God. Eu estou tão feliz com alguém que diz eu acredito em Deus, quanto com quem diz eu não acredito em Deus. Someone who says they're wealthy, someone who says they're poor. Alguém que diz que é rico, alguém que diz que é pobre. All of the differences don't really mean anything. Todas as diferenças realmente não significam nada. Because it's more important to be natural and to be peaceful. Porque é mais importante ser natural e ser pacífico, estar em paz. I never have an argument with anyone. Eu nunca tive uma discussão com ninguém. I am now incapable of arguing. Agora eu sou incapaz de discutir. They will tell me all kinds of things, opinions and what they believe. Eles me contam todos os tipos de coisas, opiniões e o que eles acreditam. One person said, Uma "Do pessoa you know the disse, name of God?" você sabe o nome de Deus? I said, "Tell me." Não, me diga. And it wouldn't matter what they tell me. E não importa o que eles me digam. Because to me it's an experience, it's not a word. Porque para mim é uma experiência, não é uma palavra. And in the end, it feels good not to have any opinions. E no final, eu me sinto bem de não ter nenhuma opinião. And also to not have any expectations. E também não ter nenhuma expectativa. Recently, Roberto checked Armel and I into a hotel. Recentemente, o Roberto fez o check-in de mim e da Armel num hotel. And Armel and I very seldom ever stay in hotels. E eu e a Armel quase nunca ficamos em hotéis. We're usually staying with families or friends. Normalmente a gente fica com as famílias ou com os amigos. But we were both just enjoying this simple hotel. Mas a gente estava gostando desse hotel. Because it's what given. It was Porque é o que delightful. foi dado, então estava ótimo. And Era so deleite. Roberto said there's a breakfast included part of the hotel. E aí o Roberto disse, o café da manhã está incluído na diária do hotel. So this morning I tried to go in and they said, oh, you had to have a little something to go in. E aí de manhã eu tentei ir no café da manhã e eles disseram, você tem que ter uma coisinha para você poder entrar. So I don't speak Portuguese, but I went up to português. I need something to go into the breakfast. Aí eu falei, eu preciso de alguma coisa para ir no café da manhã. And she said, yes, you have to pay for it. Ela disse, sim, você tem que pagar. Oh well. So, but that's the thing, you don't expect anything to be a certain way. É isso, você não espera que nada seja de uma determinada forma. Life is very funny. A vida é muito engraçada. As soon as you expect one thing, assim que você espera alguma coisa, it gets very confusing. Aí ela fica muito confusa. You can't expect the sun to shine. Você não pode esperar que o sol brilhe. And you can't expect people to be a certain way. Ou esperar que uma pessoa seja de uma certa forma. Just to accept that everything is exactly as it is. Só aceitar que tudo é exatamente como é. And that's really what we experience in the present moment. Isso é realmente o que a gente experiencia no momento presente. There is no time. Não existe tempo. We can never be late or early. A gente nunca pode estar atrasado ou adiantado. When we're in the present moment. Quando a gente está no momento presente. Oh, it's so relaxing. É tão relaxante. And there's no guilt. Não tem culpa.
You've never done anything wrong or right, Você nunca fez nada errado nem certo. and you don't have to prove anything. E você não tem que provar nada. You can just accept all things exactly as they are. Você pode simplesmente aceitar todas as coisas exatamente como são. This is the fun part of traveling for me. Essa é a parte engraçada da viagem para mim. When you travel without any expectations, Quando você viaja sem nenhuma expectativa, everything is delightful. tudo é um deleite. You don't judge the food, Você não julga a comida, whether you will eat or not eat. se você come ou não come. I find that as I live a life without judgments, Conforme eu vivo uma vida sem julgamento, I lose the human appetites eu perco os apetites humanos. because I lose the Porque eu expectations perco as expectativas, solto as expectativas that are associated with time. que estão associadas com o tempo. So without judgment, all things are equally acceptable. Então, sem julgamento, todas as coisas são igualmente aceitáveis. And really, that was the teachings of Jesus. E realmente esse foi o ensinamento de Jesus. He just said, judge not. Ele dizia, não julgue. It's really a very, very simple teaching. É um ensinamento muito, muito simples. Há uma frase no curso que diz que o mundo Dá externo. pouquinho mais pertinho, que não dá pra... Há uma frase no curso. É porque tem que ser tipo assim. Acho que é aquele desse Isso. que tava com a Mel. Vira assim. Vira assim, Felipe. Dois. Assim. Isso. Então. Há uma frase no curso There's a sentence in the course que diz que o mundo externo that says that the outside world é uma projeção, né? É o resultado da tua condição projection, it's a interna. result of what I'm thinking. Há alguma relação direta Is there dessa any frase, dessa afirmação relation e between that alguma statement melhoria and some improvement no que você está vendo no mundo, já que você está perdoando o mundo? in what you are Então seeing você está since cada you're vez forgiving the dentro de world? você tendo menos competição, So inside of you, you have less julgamento, competition, judging, raiva, separação. anger, separation. Essas coisas vão começar a ser cada vez menos Are those things frequentes ou going to be less frequent on your awareness? He's saying, he's acho asking. que já deu para entender nesse âmbito. Acho que sim. Did you get it? Yeah. Yeah. Yes, really, the experience of self-realization is A that experiência da autorrealização there is no inside and there is no de que outside. não existe dentro e fora, But as you're going through the forgiveness process, mas conforme você passa pelo processo de perdão, it will seem to be more consistent peace, vai parecer que existe uma paz mais consistente, more consistent, peaceful perception, uma percepção mais pacífica, mais consistentemente pacífica, until you realize that it's not a matter of more or less, daí até que você perceba que não é uma questão de mais ou menos, that it's actually the present moment doesn't have any more or less in it. que realmente o momento presente não tem nada de mais ou menos dentro dele. So that can be a symbol that you're coming closer. Então isso pode ser um símbolo de que você está se aproximando. When you do not have the thought of war, you do not perceive a war. Quando você não tem o pensamento de guerra, você não percebe a guerra. When you do not have conflict in your awareness, you do not perceive conflict anywhere. Quando você não tem o conflito na tua consciência, você não percebe o conflito em nenhum lugar. And so this is the end of the process. Então esse é o fim do processo. When
your mind becomes natural, Quando a tua mente se torna natural, because it is natural. porque ela é natural. And therefore, there is no complexity, Portanto, não existe complexidade and there is no practice e não existe prática in that state of mind. nesse estado mental. Those were all steps along the way. Todos esses são passos ao longo do caminho. Falar uma coisa a respeito, She wants to say something related to that. é que o exercício do perdão, The exercise of quando você forgiveness, está perdoando, when you are forgiving, você já julgou. you have already judged. Então, o exercício do perdão So the exercise of vai forgiveness nos levando is going to lead us a chegarmos a ponto to em reach que a point seremos inofendíveis. where we are not, it's not possible to offend us. Tu me ofende. Aí, você chegou no ponto da união. Then you reach the point of union. Sim? Yes, no offense. There can be no Sim, offense não in pode union. haver nenhuma ofensa na união. Difícil. Hard. It seems to be hard, Parece que é difícil. and then when your mind flips and Quando a tua becomes mente vira ao contrário right side up, e fica né, de cabeça para baixo, then you see it's so easy. aí você vai ver que é tão fácil. But when the mind is upside down, Na verdade, just a moment, ele disse quando a sua mente fica do jeito certo, porque agora a tua mente está ao contrário, né? yeah, Okay. when it's upside down, it seems Então, very quando ela está ao difficult to contrário, como forgive. está agora, é muito difícil perdoar. Yeah. And as I was saying earlier, we live in a world of thoughts. Como eu estava dizendo anteriormente, mais cedo, a gente vive num mundo de pensamentos. We don't really live in a real, objective and concrete, solid world. A gente realmente não vive num mundo objetivo e concreto e sólido. It just seems like that because whatever is believed in is perceived. Apenas parece que é assim, porque qualquer coisa que você acredita, você percebe. So whatever thought is coming to mind that are believed, then it seems that that's what we live and experience. Então, qualquer pensamento que vem à mente, é isso que a gente vai viver e experienciar. And actually, as we are not the thinker of the thought, Então, na verdade, como a gente não é o pensador dos pensamentos, thought just arise just by themselves. o pensamento simplesmente surge por ele mesmo. And thought arising is not a problem. E surgir o pensamento não é um problema. Thought can be there. O pensamento pode estar lá. But when there's a movement of believing and grasping into thought and making it me, Mas About quando me. existe um movimento em acreditar e se agarrar àquele pensamento e transformar ele em eu, then it seems like it's becoming a problem. e aí sim parece que está se tornando um problema. Because suffering is really believing that I am at the center of life. Porque o sofrimento está em realmente acreditar que eu estou no centro da vida. That I am the thinker of the thought, Porque eu sou o pensador do the pensamento, doer of the action. o fazedor da ação, That I am someone living in the center of existence, que eu sou alguém que está vivendo no centro da existência, who has the control over everything. que tem controle sobre tudo. But that is not the case. Mas esse não é o caso. So whatever's arising is just what it is in the moment. Então, o que quer que esteja surgindo é simplesmente o que é naquele momento. And from the perspective of thinking that I am a person living in this world, E da perspectiva de pensar, eu sou uma pessoa vivendo nesse mundo, it seems like all that is really important and it's going to make me happy or not happy. parece que tudo isso é realmente importante e vai me fazer feliz ou infeliz. But when that is seen through, Mas quando você vê através disso, and the idea of a me living in the center of existence has dissolved, a ideia de um eu vivendo no centro da existência dissolve. it doesn't matter whatever thought is in the mind, Aí não importa qual pensamento está na mente. because the movement of grasping and identifying falls away.
Porque esse movimento de tentar agarrar e se identificar, ele cai. And things just come and go, come and go. E as coisas simplesmente vêm e vão. But vêm e there's vão. no identity maintained or retained in it. E não tem nenhuma identidade mantendo ou retendo isso. So if there is emotion arising, it's arising for no one. It's just what it is in the moment. Então, se existe uma emoção surgindo, ela está surgindo por ninguém. É simplesmente o que é naquele momento. For example, there is no one who could be sad. There could be sadness and tears coming. Por exemplo, não tem ninguém que possa estar triste, mas pode haver tristeza e lágrimas vindo. And that is just what it is in the moment. Isso é simplesmente o que é no momento. The problem is the thought that comes after and says, this is me, O problema é o pensamento que vem depois disso e diz, And isso this sou is- eu. because of this. E isso está acontecendo por causa daquilo. The thought that tells a story about why I am sad. O pensamento que conta histórias sobre por que eu estou triste. And it's never true. E nunca é verdade. The only thing that's happening in that moment is sadness is arising. A única coisa que está acontecendo naquele momento é que a tristeza está surgindo. And there isn't any reason for it. E não existe nenhuma razão para isso. Again, it's this desire to know everything De novo, é esse desejo de saber de tudo that makes us believe that story que nos faz acreditar nessa about história sadness. sobre a tristeza. But all that's happening is, okay, there are tears running down the cheeks. Mas tudo que está acontecendo é, tá bom, tem lágrimas correndo pelas bochechas. Period. There's Acabou. nothing more. Não tem mais nada além disso. And that is not a problem because there's no one being sad. There's just tears running down the cheek. E não tem problema, porque não tem ninguém triste. São só lágrimas correndo pelas bochechas. And that is so simple. E isso é tão simples. When there isn't any belief in those stories that are told, Quando não tem nenhuma crença nas histórias que são contadas, all there is just what's happening every moment. tudo que existe é só o que está acontecendo a cada momento. Just for no reason and for no one, completely spontaneously. Por nenhuma razão, por ninguém, completamente espontâneo. And it means absolutely nothing. E não significa absolutamente nada. It's completely devoid of meaning. Totalmente sem significado. And there is no one suffering and no suffering in that. E não existe ninguém sofrendo e não existe sofrimento nisso. Oi. Num determinado momento do processo, né, In a certain moment of the process, a gente entra numa confusão de analisar we start to be confused and analyzing. e de analisar o seu comportamento. Acho que é bateria. Mas acho que dá pra gente É bateria. De analisar o comportamento. on analyzing the behavior.
E isso que ela estava falando. And that's what you're talking about. A gente fica tentando controlar as sensações We try to control the sensations e as emoções. and the emotions. E quando você entra nesse processo And when you get into that process de controle, of control, parece que cada vez você fica mais afastado realmente do teu cérebro. it seems that you're more and more a part of your being. Porque você sai da observação, você entra no Because you leave the observation auto-julgamento. and you go into the self-judging. E tem muitos professores And que there are a lot of teachers se baseiam muito nisso ainda, né? that are still based on that, Nos comportamentos. on the behaviors. E isso gera uma confusão muito grande. And that generates a big confusion. Porque você se sente toda hora errado. Because you think that you are wrong all the time. Está fazendo de uma forma ou de outra. To be doing this way or that way. E o que eu tenho cada vez mais percebido é que And what I've been noticing is that quanto mais eu observo, quanto mais eu deixo the more I observe and as emoções sem me identificar com let the elas, emotions come without identifying with them, trabalhando realmente cada vez mais essa desidentificação, working on this de-identification, eu me sinto cada vez melhor. I feel better and better. Yeah, it's beautiful that you can just É observe. bonito que você possa só observar. That's what true meditation teaches, being able to just observe. E isso que realmente a verdadeira meditação ensina, observar. And then you become convinced, E aí você fica convencido, like Armel shared, that you are not the thinker of the thoughts. como a Armel compartilhou, que você não é o pensador dos pensamentos. And this gets very relaxing. E aí isso fica muito relaxante. There are different pathways to God, Existem diferentes caminhos para Deus, like Ramana Maharshi and inquiry, como o Maharshi, que ele fala sobre esse como chama? Questionamento. yes, asking yourself, Perguntando is a the si I? mesmo quem é o eu. and this takes quite a lot of effort initially to use that process with every thought. E no começo precisa de muito esforço para você usar esse processo com todos os pensamentos. A Course in Miracles is O curso em Milagres é a path of mind training um caminho de treinamento mental, where you give yourself over to exercises onde você se dá para os exercícios that draw Se you entrega. deep into your purpose. que te trazem para dentro do teu propósito. And then in this devotional purpose, E nesse propósito devocional, you are given instructions or guidance. te são dadas instruções ou guianças. And to the extent that you follow or listen to this guidance, Até o ponto onde você segue ou ouve essas guianças, it takes you into a state of being e isso te leva para um estado de ser, in which guidance is no longer necessary. no qual essa guiança já não é mais necessária. Everything merges together. Tudo se une. Yeah, so you are no longer a human being Então você não é receiving mais, guidance from above. você não é mais um ser humano recebendo a guiança de cima. Everything just seems to be happening. Tudo simplesmente parece estar acontecendo. And that's not even true. E isso também não é verdade. So you get happier and happier. Então você fica cada vez mais feliz. It's just being true and following your heart. É simplesmente ser verdadeiro e seguir o seu coração. But it is a great step to realize that you are not behavior. Mas é um grande passo perceber que você não é o comportamento. You are not good behavior, you are not bad Você behavior. não é o bom comportamento e você não é o mau comportamento. Yeah, because you are not objective. Porque você não é objetivo. There is no solid you. Não existe um eu sólido, um você sólido. Yeah, it's beautiful.
It's like amnesia. É como amnésia. You start to forget the world. Você começa a esquecer do mundo. Then things get very funny. E aí as coisas ficam muito engraçadas. Só um comentário rápido. Tem uma pergunta que eu gosto que me It's a ajuda question. bastante nisso. That helps me a lot in that. Você consegue prever... Só um pouquinho, tá baixinho, você falando. Posso ter? Essa pergunta é: você consegue prever o teu próximo pensamento? Can Você you, sabe like, qual que vai ser o teu foresee próximo pensamento? the next thought? Can you know what is going to be your next thought? A gente não consegue. Então é uma prova muito Because we cabal que a can't. gente não tem controle nenhum So sobre o that's nosso a- pensamento. That's a proof that we have no control over our thoughts. He's saying you cannot. Yeah, that's why directly looking at your experience has you realize what we're talking about. É As por isso que olhar diretamente para a sua experiência faz com que você perceba o que a gente está falando. coming back to what David was saying at the beginning, it is not a mystery. It is Voltando ao que o David obviously disse simple. no começo, não é um mistério, é obviamente simples. This is right here, every moment. It's never hidden from anyone, ever. Isso está bem aqui a cada momento, nunca está escondido de ninguém. It is nunca. so simple that it is missed all the time. É tão simples que isso daí a gente perde isso o tempo inteiro. Because we try to make it so complicated, Porque a gente tenta fazer com que fique tão complicado, but directly looking at your experience has you realized that this is how it is all the time. mas olhando diretamente para a sua experiência faz com que você perceba que isso é assim o tempo todo. Thought arises from nowhere. Os pensamentos surgem do nada, Just it arises. simplesmente surge. And maybe it is followed, E talvez seja seguido, and then behavior follows that. e aí o comportamento segue isso. Or maybe it just drops because there's no interest in the thought and it Ou drops. talvez ele caia porque não existiu nenhum interesse no pensamento, então ele cai. And then the whole being just rests in this moment. E aí o ser todo descansa nesse momento. But when you even look at that, you can see that you don't even have control over that. Mas quando você olha até para isso, você vê que você não tem nenhum controle sobre isso. When you really look at your experience, you can see that you don't have control over any of it. Quando você realmente olha para a sua experiência, você percebe que você não tem nenhum controle sobre ela. Because even if you think, recognizing that you're not the thinker of the thought, if thoughts are followed Mesmo quando você reconhece que você não é o pensador dos pensamentos, and behavior is coming from thought, se o pensamento é seguido, um comportamento vai vir do pensamento. as you're not the one thinking, Sendo que você não é aquele que está pensando, the behavior that is coming from you cannot define you. o comportamento que está vindo de você não pode te definir. It again cannot mean anything about you. De novo, ele não pode dizer nada sobre você. You cannot be responsible for it. Você não pode ser responsável por ele. The only thing you're responsible for is recognizing that you're none of it. A única coisa pela qual você é responsável é reconhecer que você não é nada disso. Recognizing what you are truly. Reconhecer o que você é realmente. And that is total innocence. E isso é a inocência completa. It's recognizing that there is no doer at the center of existence. Reconhecer que não existe um fazedor no centro da existência. And it changes everything because when you think you're the thinker of the thought, E isso muda tudo, porque quando você pensa que você é o pensador dos pensamentos, there's a lot of guilt, tem muita culpa, shame, vergonha, you want to hide them, você quer escondê-los, you don't want someone coming too close to you because you imagine if only they knew what's going on in my mind, oh my você não God. quer ninguém muito perto de você porque você pensa, putz, se ele souber o que está na minha mente,
That would be terrible. Isso vai ser terrível. They would certainly stop loving me. Eles com certeza vão parar de me amar. But you're not the one thinking. Mas não é você que está pensando. Then there's nothing to protect anymore. Então aí não tem nada para ser protegido. It doesn't matter. Não importa. Thought don't define you. O pensamento não te define. It's only when you think they are yours. Apenas quando você pensa que ele é seu. And that's the same for behavior. E a mesma coisa para o comportamento. Thinking that you are the doer of existence, Pensar que você é o fazedor da existência. that is the guilt. Essa é a culpa. It's not all the specific things that have happened in your life. Não são as coisas específicas que acontecem na sua vida. It's only the belief that you are the one doing it, É apenas a crença de que você é aquele que está fazendo isso. which is really the belief that I am separate from God Que de fato, na verdade, é a crença de que eu sou separado de Deus and I am the one making my life the way I want it to be, e eu sou aquele que faz a minha vida da forma como eu quero que ela seja. without even doing anything. You already feel guilty just for that. Sem fazer nada, você já se sente culpado só por causa disso. And then the trick is believing that the guilt is about because you cheated on your first E o wife, truque é acreditar que você está culpado porque Because you você were not a traiu good a sua father. primeira esposa, porque você não é um bom pai, because you didn't get the job that you wanted, que você não conseguiu o trabalho que você queria, because you're angry with your que mother, você está bravo com a sua mãe. whatever, because you ate too much food and you gain weight, O que seja, porque você comeu muita comida e você engordou. whatever it is, O que quer que seja. it has you think that it's about all those Faz specifics. com que você pense que é sobre essas coisas específicas. And therefore you try to fix every E aí? one of them. Portanto, você tenta arrumar cada uma dessas coisas. You try to change everything. Você tenta mudar tudo. And while you're busy trying to fix problems that are not even existing, E enquanto você está ocupado tentando resolver os problemas que nem mesmo existem, you get caught in the world, você fica pego pelo mundo. trying to make a better life for a me that doesn't even exist. Tentando fazer uma vida melhor para um eu que nem mesmo existe. When all along, Durante todo o tempo, the only cause of the guilt was thinking that you're separate from God. a única causa da culpa é pensar que você está separado de Deus. Believing that it's even possible to have a separate existence. Acreditar que é sequer possível que você tenha uma existência separada. And that you are the one at the center of it and in control of it. E que você é aquele que está no centro disso e está no controle disso. That is the only guilt there is. It's never specific. Essa é a única culpa que existe, nunca é específica. And it's the same for blame, E é a mesma shame, coisa para pride. culpar o outro, ou a vergonha, ou orgulho. and in the heart of it is believing I did something wrong. E no coração disso é acreditar que eu fiz algo errado. And then the whole life springs off from there, E aí a vida toda parte disso. trying to do something right, Tentar fazer a coisa certa. to cover over this belief that I've done something wrong. Para encobrir essa crença de que eu fiz algo errado. But when you recognize that you're not the doer of anything, Mas quando você reconhece que não é você que está fazendo nada, you see that it's neither possible to have done anything wrong, você vê que nem é possível ter feito nada errado, it's neither possible to have ever done anything right, não é possível ter feito nunca algo certo, nobody ever failed in anything, ninguém nunca falhou em nada, nobody ever succeeded in anything either, e também ninguém nunca teve sucesso em nada. nobody ever did anything at all. Ninguém jamais fez absolutamente nada. All this is just the play of consciousness. Tudo isso é apenas o jogo da consciência, It's the play of life, é o jogo da vida, and we have no control over it. e a gente não tem controle sobre ele. And taking the higher perspective, seeing that you are the dreamer of the dream, or you are consciousness, E ver isso da perspectiva mais alta, ver que você é o sonhador do sonho, ver que você é a consciência. as you realize that it doesn't really matter what's happening in the play. Quando você percebe isso, realmente não importa o que está acontecendo no jogo. It cannot define you in any way, Não pode te definir em nenhuma maneira. because you're not the character playing the part. Porque você não é o personagem fazendo o papel.
And that is the release. E essa é a liberação. That is the end of suffering and taking everything seriously. Esse é o fim do sofrimento em levar as coisas a sério. So you truly live when you clean the filter. Então, realmente você começa a viver quando você limpa o filtro. And the only thing that makes the filter dirty E a única coisa que faz o filtro sujo is this crazy idea of sacrifice. essa ideia louca de sacrifício. Sacrifice puts a veil over the truth. O sacrifício coloca um véu por cima da verdade. We were talking about the translation of the Course in Miracles book, A gente estava falando sobre a tradução do livro Curso em Milagres and the word atonement. e essa palavra que é traduzida como expiação, atonement. And Chris was telling me was E eu it estava dizendo, expiation? eu estava dizendo que a expiação foi traduzido como expiação. And so even in the translation of this book, E até na tradução desse livro, the filter of sacrifice o filtro do sacrifício comes in. entra. The ego tries to filter everything, even scripture O ego tenta filtrar tudo, até as escrituras. gets filtered through sacrifice. É filtrado através do sacrifício. And let's just look at the life of Jesus. Então vamos só olhar para a vida de Jesus. He was very happy, Ele era muito feliz, he was very friendly, muito amigável, very open-minded, uma mente muito aberta, had an open heart, coração aberto. extended love wherever he went. Estendia o amor para onde ele ia, em qualquer lugar. It was a nice little story. É uma historinha bem legal. Good for humans to have a role model, Boa para os humanos terem um modelo. to be friendly, respectful. Ser amigável, respeitoso. But then look at the belief in sacrifice. Mas aí a gente olha para a crença no sacrifício. And the ego distorts the whole story, E o ego distorce toda a história. saying that God needed to have his son die on the cross, Dizendo que Deus precisava que o filho dele morresse na cruz. to shed blood, Para derramar sangue, to experience pain experienciar a dor. as a sacrifice for all the other human Como um beings, sacrifício para todos os outros seres humanos. those that were even dead, yet to come. Até os mortos, eles tinham que vir. He had to be a giant martyr, Ele teve que ser um mártir gigante. take on all the sins of the world. Tomar todos os pecados do mundo. This is crazy. Isso é loucura. This is the belief in sacrifice. Essa é a crença no sacrifício. And you cannot know your joy and E innocence você não pode conhecer a sua alegria e inocência if you maintain the belief in se sacrifice. você mantém a crença no sacrifício. God did not create sacrifice. Deus não criou o sacrifício. But let's bring it down to human terms that we can understand. Mas vamos trazer isso para termos humanos que a gente possa compreender. When you're a child Você é uma criança and your mother is cutting the pie, e a tua mãe está cortando a torta. and each of you and your siblings all get a piece of pie, E você e os teus irmãos todos ganham um pedaço de torta. and you notice E você percebe that your brother and sister got a bigger piece, teu irmão e a tua irmã têm um you did. pedaço maior do que o seu. and you go, oh, that is sacrifice. Aí você pensa, isso é sacrifício. That belief in sacrifice comes down and plays out in the dream. Essa crença no sacrifício, ela vem e ela é representada no sonho. And like Armel was sharing, it's just a play. E como a Armel estava falando, é só um jogo. It's a play of unfair treatment. É um jogo de tratamento injusto. And you have to realize that that is not you. E você tem que perceber que isso não é você. Who you are is not anything related to sacrifice. Quem você é não tem nada a ver com sacrifício. Let's take something like theft or stealing. Vamos pegar alguma coisa como roubar. The Ten Commandments say, "Thou shalt not steal." Os 10 mandamentos dizem não roube, né? Você não deverá roubar. But stealing is a belief
that is a reflection of sacrifice. Mas roubar é uma crença, é um reflexo do sacrifício. If you could never own anything in the first place, how could anybody steal it? Se você nunca pôde ter nada seu em primeiro lugar, como é que alguém pode roubar alguma coisa de você? You see, it's part of the game of Você sacrifice. vê isso? É uma parte do jogo do sacrifício. So when you wake up from this dream of sacrifice, Então, quando você desperta desse sonho do sacrifício, you don't take any of the images seriously. você não leva nenhuma das imagens a sério. You don't try to decide who was wrong and who was right. Você não tenta decidir quem estava certo, quem está errado. You are no longer tempted to believe in unfair treatment. Você não é mais tentado a acreditar em tratamentos injustos. Jesus says there is no justice in this world. Jesus diz, não há justiça nesse mundo. Why is that so? Por quê? Because the ego made this linear world Porque o ego fez esse mundo linear to keep your mind feeling guilty. para manter a sua mente se sentindo culpada. But you are not the believer of sacrifice. Mas você não acredita no sacrifício. You are not the thinker of grievances. Você não é o pensador dos ressentimentos. You are not the thinker of judgments. Você não é o pensador dos julgamentos. God would not create you that way. Deus não te criaria dessa forma. So in order to be innocent, Então, para você ser inocente, you must see how ridiculous sacrifice is. você tem que ver quão ridículo é o sacrifício. Not just ridiculous that Jesus died for your sins, Não só é ridículo que Jesus tenha morrido pelos teus pecados, but in your day-to-day life, mas na tua vida diária, when you are tempted to perceive yourself offended or insulted, quando você está tentado a se perceber como ofendido ou insultado, when you walk away and say, gee, they didn't smile at me today, quando você vai caminhar e você fala, nossa, eles não sorriram para mim hoje, or they didn't notice me. ou eles não me notaram. Those are sacrificial thoughts. Esses são pensamentos de sacrifício. And your mind is worthy of so much more. E a tua mente vale tanto mais. So we're here to be free of sacrifice forever. Então a gente está aqui para se libertar do sacrifício para sempre. Sometimes when I would travel around the world, things would disappear. Às vezes quando eu viajo pelo mundo, as coisas desaparecem. I don't know how they disappear. Eu não sei como desapareceram. I don't think somebody stole something. Eu não acho que alguém roubou alguma coisa. I just notice. Eu só noto. Oh, it's gone. Isso foi. And also when you go to a E restaurant também quando você vai num restaurante and the person who's giving you your change e a pessoa que está te dando o teu troco gives you a lot of change, te dá um monte de troco, I go, oh, eu digo, okay. tá bom. I'm not trying to correct Eu anybody. não tento corrigir ninguém. I'm not seeing anything going wrong. Eu não estou dizendo que não tem nada que está acontecendo errado. Sometimes things disappear, Às vezes as coisas desaparecem, sometimes things come, às vezes as coisas vêm. but I am not the judge. Mas eu não sou o juiz. You learn to just accept the flow of whatever's Você happening aprende a simplesmente aceitar o fluxo do que quer que esteja acontecendo, without making any judgment on it whatsoever. sem fazer nenhum julgamento nisso, qualquer que seja. It's so relaxing. É tão relaxante.